Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, né? E esse mês nós estamos falando sobre a questão do suicídio, né? O Setembro Amarelo. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa questão do Setembro Amarelo, questão sobre suicídio. A gente sabe que muitas pessoas chegam a esse ponto, né, triste da vida, de atentarem contra a própria vida. Mas o que está por trás de tudo isso, né? Quando a pessoa chega a esse ponto de se suicidar. Ninguém acorda de um dia para a noite, estava tudo bem, no outro dia ela decide tirar a própria vida, né? Ninguém faz isso. Alguma coisa já vinha acontecendo na vida da pessoa para que ela, ao final, chegasse ao ponto de tirar a própria vida. E a gente fica se questionando, né? Por que as pessoas fazem isso? A verdade é que todos nós somos uma caixinha de segredos, porque nós temos coisas interiores que a gente não revela para ninguém, e isso é um perigo. Então a questão do suicídio, que estamos falando do Setembro Amarelo, é uma questão muito delicada e nós precisamos atentar para isso, porque ninguém tira a própria vida de um dia para a noite. Isso é coisa que a pessoa vem sofrendo há um tempo, com algum problema emocional, e ela acaba por fazer isso contra a própria vida, né? Então, o que leva uma pessoa a fazer isso pode ser o acúmulo de várias coisas, né? Às vezes as pessoas passam por alguns problemas que realmente são difíceis e delicados e acabam tirando a própria vida, mas isso não quer dizer que não há solução. Para não acontecer isso, é necessário haver uma prevenção, né? É necessário haver um discernimento do que estaria acontecendo com a pessoa, né? As pessoas às vezes entram em depressão, as pessoas às vezes entram em problemas complicados, complexos, e não conseguem muitas vezes se sair desses problemas. Mas talvez você até já passou por algum problema complexo, difícil, né? Que você acha que não dá para resolver. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, porque todos nós somos seres humanos frágeis. Mas eu quero dizer o seguinte, que nada acontece do dia para a noite. São coisas que vão se acumulando ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos dias, né? A maioria das pessoas que fazem isso são jovens, infelizmente são jovens. Mas há aquelas pessoas mais velhas também, muitas pessoas que perderam os bens financeiros, chegaram à falência e acabam achando que a vida não tem mais jeito. Mas tudo há jeito, tudo há solução, né? A nossa vida pertence a Deus e só a Ele o direito de tirá-la. E o que fazer quando a pessoa entra em um problema muito sério, muito grave, em traumas, né? Porque às vezes nós somos bombardeados com a vida, com muitos traumas, muitas coisas complexas. E o que fazer, né? Porque todos nós estamos sujeitos, todos nós passamos por dificuldades. Muitos jovens não sabem lidar com os problemas que tiveram na infância e acabam carregando os traumas para o resto da vida, né? Mas a primeira coisa que tem que se fazer é identificar que se tem um problema. É preciso identificar que há um problema. A pessoa tem que
discernir que ela está com problema e aceitar que ela está com um problema, porque se ela não aceitar que está com problema, como ela vai achar uma solução, né? Então, o primeiro passo é ter o discernimento de que se está com problema. Então, quando você tem um problema que é grande, que é complexo, que é difícil, você primeiro tem que aceitar que há um problema. E depois você tem que buscar ajuda, porque tem coisas realmente na vida da gente que a gente não consegue resolver sozinho. Tem coisas que são difíceis, complexas, né, complicadas, e a ajuda é boa, a ajuda de outras pessoas. Eu sei que no mundo que vivemos é difícil a gente confiar em alguém, mas a gente precisa confiar em alguém, a gente precisa ir a um profissional habilitado para isso, para tentar identificar as causas dos problemas, de problemas psicológicos, traumáticos, que a gente vem ao longo da vida acumulando, para que isso não culmine num fim trágico, né? Então, existem tratamentos psicológicos, existem tratamentos psiquiátricos, existem aconselhamentos, existe uma mão amiga, existe uma ajuda de alguma forma de alguém. E eu quero deixar aqui o que está escrito no Salmo 25:17, que diz: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Às vezes a gente está tão angustiado, tão desesperado, com um problema tão grande que a gente não vê saída. Mas com certeza o Deus que nos criou, Ele tem uma saída. E a saída não é tirar a vida, porque a vida pertence a Ele, Ele nos deu. E Ele é quem remove a nossa vida, é Ele que tira quando Ele quer a nossa vida. Então o problema do suicídio é esse, é que a pessoa vai acumulando ao longo do tempo os problemas emocionais, né, os problemas complexos, e acabam, por fim, achando que a saída é tirar a própria vida. Mas eu quero te dizer, essa não é a saída. A saída é buscar uma solução. Sempre há uma solução. Não importa qual seja o problema. Tem uma solução. Há uma solução para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquilo que lhe traumatizou. Talvez são coisas que você carregue desde a infância, né? Nós sabemos que os pais erram muito, mas isso traz traumas, traz problemas psicológicos, às vezes graves, mas tudo tem uma saída. Eu te garanto, tudo tem uma solução. O primeiro passo é identificar, é aceitar que você tem um problema. O segundo passo é buscar ajuda, né? E buscar ajuda nas pessoas, buscar ajuda em um amigo, em um profissional, e buscar ajuda, acima de tudo, em Deus. Quando o salmista ele fala que quando ele clamou a Deus, Deus lhe deu socorro. É Ele que ilumina os nossos caminhos, é Ele que ilumina os nossos passos. Realmente, às vezes, estamos em trevas densas, em escuridão profunda, mas Deus é a luz, Ele é que traz iluminação, Ele é que traz a luz, a esperança para o nosso coração. Veja aqui o que está escrito no Salmo 94. Salmo 94 diz o seguinte: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Deus tem consolo, Ele tem a resposta. É claro que precisamos de ajuda de outras pessoas, mas Deus é que vai iluminar, Ele que vai dar a direção, o caminho, vai dar uma luz
para nós ou para alguém que esteja nos socorrendo, para alguém que esteja nos auxiliando, para alguém que esteja nos aconselhando, para um profissional de saúde que esteja nos assistindo. É Deus que ilumina. E eu te garanto, Deus, Ele sempre tem uma saída, porque Ele fala que eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz, para te dar o fim que você deseja. Os planos de Deus são planos bons, não são planos de mal. Então a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar na saída de Deus. Mas muitas pessoas questionam, né? Porque há tanta injustiça no mundo, né? Acha que não há saída porque a injustiça prevalece. De fato, o mundo está degradado, o mundo está caído. Por quê? Por causa do pecado. O pecado deteriorou tudo, estragou tudo e trouxe tudo isso de ruim que a gente vive. Mas eu quero te dizer, você não é a única pessoa injustiçada. Todos somos injustiçados, porque o pecado devastou a vida de todos nós. Alguns passam por coisas mais complexas, outras pessoas passam por coisas menos complexas, mas todos passam por alguma coisa, alguma dificuldade. E talvez algo que para você seja muito complexo, para o outro ele tiraria de letra, ele se sairia muito bem, muito rápido. Então, depende da personalidade, do que se viveu, dos estímulos que se recebeu durante a vida, né? Mas o fato é que todos passamos por algum momento que fomos injustiçados, abusados, feridos, maltratados, né? Que não fomos tratados como deveríamos. Mas isso não te dá o direito de achar que a vida não tem mais jeito. A vida tem jeito, a vida tem saída. Deus, Ele cura as feridas do coração. Lá em Oséias fala que Ele mesmo abre as feridas e Ele mesmo cura. Veja o exemplo de Jó. Jó foi um homem que foi temente a Deus. Ele não fez nada de errado, mas Deus permitiu que o inimigo, o adversário, atingisse ele. Por quê? Porque ele queria que Jó o conhecesse de perto. No final do livro de Jó, ele fala: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha uma experiência antes, mas depois a experiência dele com Deus foi muito maior. Ele pôde ver a bondade, a misericórdia e, acima de tudo, a grandeza de Deus. Porque nós não somos nada, nós não somos nada. Deus é que é soberano, Deus é que permanece para sempre. Nós somos apenas um pó da terra. Nós passamos, os nossos dias voam como um conto ligeiro. Se passam os nossos dias e nós voamos rapidinho, nós somos esquecidos dessa terra, mas Deus permanece eternamente e a gente precisa conhecer esse Deus que é eterno e soberano, esse Deus que nos criou e que quer se revelar a nós. Então, os problemas que são complexos, muitas vezes a gente não entende por que a gente passa, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu fiz tudo certo, mas eu não merecia, mas logo comigo. É difícil. A gente sempre tem esse sentimento, logo comigo, por que comigo, por que eu, e agora? Nós somos frágeis, nós somos humanos, todos somos assim, mas eu te garanto que Deus é eterno. Ele é forte, Ele é soberano e Ele é eterno. E a sua vida pertence a Ele. Então, seja lá o problema que for, seja lá a dificuldade que for, você pode confiar em Deus. Você pode se entregar para Ele. Veja lá em Jonas, o exemplo de Jonas, quando ele foi engolido pelo peixe, porque Jonas errou. Jonas já não foi igual a Jó. Jonas pecou, desobedeceu, mas
quando Jonas estava no ventre do peixe. Ali, ele enroscado nas algas, né? Provavelmente se afogando no meio de tanta água que o peixe engole. Sabe-se lá quantos outros bichos também estavam tentando lhe morder ou fazer alguma coisa, os ácidos do estômago do peixe. Então ele fala que ele estava no inferno, que ele foi ao inferno. E no ventre do inferno eu clamei ao Senhor por socorro e Ele me atendeu. Não importa a escuridão, o mais profundo abismo que a sua vida se encontre, como a de Jonas, não importa porque você chegou lá. Deus tem o socorro, Ele tem a saída, mas você precisa admitir que tem um problema, que está com problema. Jonas só recebeu socorro quando ele gritou por socorro. Ele não poderia ser socorrido se ele não gritasse por socorro. E ele gritou porque ele viu que ele estava com um baita de um problema. E Deus, ele continua assim, esperando que nós gritemos por socorro, que nós vamos até Ele, que nós demos o passo de irmos até Ele. Mas o primeiro passo é reconhecer que há um problema. Não deixe o problema se acumular, porque as pessoas que se suicidam, elas começam assim, com um probleminha que não resolve, que vai acumulando, que aquilo vai virando um problema mais complexo, que vai trazendo mágoas, que vai trazendo outros problemas, aí vai ansiedade, vai medo, vai frustração, e daqui a pouco ela acaba se suicidando. Então, o meu recado para você do Setembro Amarelo é esse. Se você está com um pequeno problema que você acha que não tem solução, procure ajuda e olhe para o alto, porque Deus vai te ajudar, viu? Deus tem a saída para você. Se lembre de Jó, se lembre de Jonas. Deus se revelou a eles e Ele vai se revelar a você. Grite por socorro, peça a Deus socorro. Converse com alguém, se abra com alguém, fale. Talvez você ache que seu problema é pequeno, mas se isso está lhe atormentando e você não consegue carregar, peça ajuda a alguém, peça ajuda a um amigo, a um conselheiro, vá a um profissional de saúde, a um psicólogo, a um psiquiatra. E Deus com certeza vai te ajudar. Ele vai iluminar sua mente, Ele vai iluminar a mente de quem você está pedindo socorro para te dar uma resposta. Esse é o meu recado do Setembro Amarelo para você, viu? Fica com Deus. Um beijo.